A atuação do Flamengo não foi nada boa e, no fim, o Lincoln acabou personificando esta má atuação. Fala aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy. Vamos falar sobre esse empate amargo do Flamengo no Maracanã, 1-1 com o Atlético Goianiense. Por incrível que pareça, com todo respeito ao Atlético Goianiense, o Flamengo em 2 confrontos tem 1 ponto apenas de 6 disputados. É muito pouco evidente para uma equipe que está pleiteando, que está sonhando com o título brasileiro. Para começar, pedidos rápidos para você deixar o seu like e a sua inscrição. Para você que não conhece o canal, seja bem-vindo, conto com a força e com o apoio de vocês. A atuação do Flamengo não foi nada boa, o Flamengo ficou devendo bastante, aquilo que a gente já imaginava e já suspeitava. O Rogério Ceni vai ter muito trabalho para trazer esse Flamengo competitivo, para trazer um Flamengo muito equilibrado na organização ofensiva e defensiva. Tem um fato na organização ofensiva que se repetiu, poderia ter sido algo pontual contra o São Paulo, então nem destaquei tanto, porque era questão de 24 horas de treino, mas é aquilo que o Rogério Ceni vai ter que trabalhar, eu vou trazer para vocês na organização ofensiva. E defensivamente, o Flamengo organizado mais uma vez esse 4-4-2 com a sua variação lá na frente no 4-2-4, e atrás ele segue, né, com essa linha média com 4 jogadores e atrás também. A novidade foi: o Thiago Maia teve a oportunidade de jogar bem aberto pelo lado direito, não jogando como volante, como é de habitual, e o Vitinho retornou para aquela posição que ele está um pouco mais adaptado, né? Então atuou pelo lado esquerdo. Mas esse Thiago Maia, que mesmo atuando nessa linha de 4 jogadores no meio-campo, era o mesmo que também ajudava e auxiliava na organização ofensiva, entrando até mesmo na área. Então a gente observa os 4 jogadores do Flamengo mais à frente, né? Vitinho pelo lado esquerdo, o Bruno Henrique entrando na área, o Gabigol entre os zagueiros próximo à marca do pênalti e o Thiago Maia. Mas o que eu quero que vocês observem, inclusive vou trazer nas próximas telas, é 4 jogadores, essa organização do Flamengo e mais nenhum. Então tá o Flamengo separado, setorizado no bloco ofensivo e no bloco defensivo. Como a gente pode observar nessa ilustração, que é um verdadeiro horror, porque mostra como esse Flamengo está tão descompactado na sua organização ofensiva. Existe o bloco daqueles lá da frente e o bloco da galera de trás. O Ilharão, Gerson, René, o posicionamento do Mateuzinho, fazendo nesse princípio de organização, e a gente observa que não tem nenhum jogador do Flamengo. Olha que buraco enorme que o Flamengo acaba propiciando. Por quê? Os jogadores mais à frente, Gabigol, Bruno Henrique e o Vitinho, eles estão lá próximos ao último terço. Então fica um Flamengo completamente espaçado e isso vai encontrando dificuldades. Não é um Flamengo tão próximo, é um Flamengo que fica obrigado a dar bolas mais longas, não tem tanto diálogo para fazer essa construção. Este aqui é um outro exemplo. Olha a primeira linha de marcação do Atlético Goianiense, que marcava no bloco médio, baixo, em grandes partes, né, grandes períodos da partida. O Flamengo não posiciona ninguém no entre-linhas, né? Porque lá na frente tem o Bruno Henrique, tem o Gabigol, tem o Vitinho, e fica um Flamengo tocando a bola nessa zona intermediária desses jogadores. Não tem ninguém, absolutamente ninguém. Isso facilita muito a marcação e acaba ocasionando que Bruno Henrique e Gabigol, eles ficam dependentes de uma bola que eles estão de costas pelo centro. E o que dá até pra gente interpretar e entender nessa ilustração, na ausência do Mateuzinho, no período que o Flamengo estava se organizando, a gente vê que não tem o Mateuzinho, né? É o Ilharão com a sua dupla de zaga, o Gustavo Henrique e o Léo Pereira, o René aberto pelo lado esquerdo, o Gerson como esse elo um pouquinho mais à frente, mas não tem a presença do Mateuzinho. E aqui não tem o Mateuzinho, né? Fazendo a paralela com a do René, porque ele já está mais lá na frente. Mas o problema do Flamengo não é levar numerosidade aos últimos terços. O problema do Flamengo é criar numerosidade nesse período de organização, porque aqui a gente observa um Gerson sendo marcado próximo ao jogador do Atlético Goianiense, vai receber possivelmente de costas, tem mais jogadores do Atlético Goianiense e não tem nenhum jogador do Flamengo. Tampouco o Mateuzinho, que é um período de apoio. Aquele seria o homem desmarcado, aquele teria o homem livre. Arão toca para o Gerson já abre para o Mateuzinho e teria espaço. Então é um Flamengo muito espaçado na organização ofensiva. Mas mesmo o Flamengo não jogando bem, ele ainda abre o placar com o Bruno Henrique, um erro de passe do Atlético Goianiense, sobra para o Thiago Maia, que dá esse passe, ele tem essa característica, né? Num período que o Thiago Maia não está aberto, ele está mais ao centro do campo, dá esse passe em profundidade para o Bruno Henrique, que é um jogador de muita velocidade, que a gente sabe que tem muita velocidade, tem muita aceleração, chega na frente, bate cruzado e abre o placar para o Flamengo. Mais um exemplo do Flamengo na sua organização defensiva no segundo tempo. Olha o movimento de solidariedade do Vitinho bem aberto lá pelo lado esquerdo para tentar diminuir o espaço do lateral direito do Atlético Goianiense e acaba formando, por consequência, uma linha com 5 jogadores do Flamengo, 3 no meio-campo e Bruno Henrique e Gabigol mais à frente. Então o Flamengo trabalhando nesse 5-3-2 graças ao movimento de solidariedade do Vitinho, que por estar bem aberto está tendo que ter realmente esse movimento tanto na organização ofensiva, sobretudo na organização defensiva,
tendo que auxiliar o Flamengo, que marcou no segundo tempo um bloco médio, alguns momentos médio, baixo, e já tem uma alteração. Saiu o Gustavo Henrique, fez péssimo 45 minutos, inclusive protagonizou um lance bizonho, que ele recebe sozinho a bola no campo defensivo, espera a bola quicar, e aí na hora de atrasar ou pro Neneca ou pro Mateuzinho, ele hesita tanto e dá no pé do jogador do Atlético Goianiense, que comprova que está numa péssima fase, e hoje mostrou e comprovou para o Rogério Ceni na beira do gramado, e entrou o Natan, que é canhoto, atuou pelo lado direito com também o canhoto Léo Pereira. É uma situação um pouco complicada para o jogador defensivo atuar pelo lado direito sendo canhoto, e é a segunda vez, porque o Natan teve essa experiência com o Otávio contra o Palmeiras no empate de 1-1. E aqui vamos ao gol do Atlético Goianiense, e não tenha estranheza. Inicia com uma tomada de decisão errada do Flamengo no campo ofensivo, na organização ofensiva. O Thiago Maia recupera essa bola, vai trazendo ao centro, olha o corredor que abre para o Mateuzinho, né? O Mateuzinho era um homem de prioridade para o Thiago Maia dar esse passe, ele tenta forçar ao centro, o Atlético Goianiense recupera essa bola, faz uma ligação direta que o Natan perde na disputa de cabeça, olha o espaço que gerou, porque o Mateuzinho subiu, então o Ilharão ainda estava no período de transição, o Natan tentou na disputa aérea individual, e o Léo Pereira já está na sobra um pouquinho mais atrás. Mas olha o espaço que o Atlético Goianiense vai ter para atacar, encara individualmente o Léo Pereira, é aquele Deus nos acuda, né? O Léo Pereira não consegue nesse duelo de 1 contra 1, a bola sobe e o Atlético acaba empatando 1-1. A necessidade pelo resultado motivou o Rogério Ceni a fazer mudanças, e ele colocou o Arrascaeta no lugar do Léo Pereira. Trouxe o Ilharão para jogar na zaga, atuando pelo lado direito, e o Arrascaeta, como a gente observa, sendo aquele jogador um pouco mais cerebral, um fator ausente do Flamengo em grande parte desta partida. Então a gente já vê no primeiro período na linha média o Gerson, e no círculo central ele já tendo a companhia do Arrascaeta. O Vitinho retornou para o lado direito, fez uma boa jogada no fatídico erro do Lincoln, tocando para o Arrascaeta fazendo o cruzamento na segunda trave para o Lincoln, aí bizarramente ele perde, e o Lincoln acaba personificando, né? O que foi essa péssima partida do Flamengo, ele que entrou no lugar do Gabigol, que saiu com desconforto na coxa. O erro do Neneca contra o São Paulo equivale a esse erro do Lincoln contra o Atlético Goianiense. Gol aberto, não tem explicação, pegou muito mal na bola e não conseguiu dar esses 3 pontos para o Flamengo, que possivelmente farão muita falta nessa disputa do Campeonato Brasileiro, que está muito acirrada, há muitos concorrentes, o Flamengo ainda é um deles, mas vai vendo essa disputa um pouco mais longe por erros individuais, aqueles mesmos erros que a gente já fala desde o início. Taticamente, um ponto que o Rogério Ceni tem que tentar consertar o mais breve possível é esse Flamengo muito espaçado. Existe o Flamengo defensivo e esse Flamengo ofensivo. 6 jogadores atrás para iniciar a construção, chega no meio não tem ninguém e fica 4 jogadores mais à frente. Esse Flamengo tem que ser mais homogêneo, com mais proximidade, para ser um Flamengo interligado, sobretudo na organização ofensiva. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Um forte abraço a todos vocês. Não se esqueçam de deixar o like. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!